Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom é nós estudarmos a palavra de Deus, aprendermos do Senhor. E você que está acostumado a estar neste culto da quarta-feira, sabe que nós estamos estudando as cartas às igrejas lá do Apocalipse. A primeira carta, a carta à igreja de Éfeso, o nosso evangelista Gabriel trouxe um estudo sobre ela e, por ocasião, ele fez algumas considerações a respeito do livro do Apocalipse, a respeito de todas as igrejas. Na sequência, o nosso pastor ministrou sobre Esmirna, depois veio o nosso evangelista André, pregou sobre Pérgamos, e o pastor falou sobre as duas outras cartas, que foi Tiatira, e na semana retrasada o pastor falou sobre Sardes. Semana passada não teve, porque foi nosso evento o musical. Semana passada foi o musical e hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Filadélfia, tá? Portanto, abre a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 3, e a gente vai ler do versículo 7 até o versículo de número 13. Semana que vem, você já sabe, a ministração será sobre a igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. E eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São 7 as igrejas que estavam na chamada Ásia Menor, que hoje corresponde a uma pequena parte do país conhecido como Turquia. E dentre essas igrejas, algumas delas foram criticadas por Deus, outras foram elogiadas e outras receberam tanto críticas da parte de Deus como também elogios. A igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamos e a igreja de Tiatira recebeu do Senhor, por meio de cartas, elogios e críticas. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, que vamos trabalhar hoje, recebeu do Senhor apenas elogios. E a gente tem a última carta que será trabalhada na semana que vem, a igreja de Laodiceia. Essa igreja aqui era o maior problema, recebeu apenas críticas da parte de Deus. Era uma igreja que se achava muito importante, que desprezava as outras, e Deus estava fora dela. Exatamente, uma igreja que Deus não estava nela. Então, não perca esse estudo sobre a igreja de Laodiceia na semana que vem. A gente viu
que a igreja de Éfeso era uma igreja que Deus obviamente elogiou e teceu críticas, e era uma igreja aparentemente fiel ao Senhor, mas faltava-lhe amor. Por isso Deus disse: tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas era uma igreja rica, ao contrário da igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, mas era uma igreja pobre espiritualmente falando. A igreja de Pérgamos tinha nela o trono de Satanás, mas lá também haviam crentes dispostos a obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Sardes vivia como se vivesse, como se estivesse viva, mas na verdade Sardes estava morta. E a igreja de Filadélfia, que é essa que trabalharemos hoje, aos olhos do Senhor, tinha alguma escassez. No entanto, Deus disse: coloquei uma porta aberta diante de vocês. E a gente vai entender do que se trata isso aqui. Eu quero iniciar falando sobre a estrutura dessa carta à igreja de Filadélfia. E ao falar sobre essa estrutura, você vai perceber que todas as cartas, absolutamente todas as cartas já trabalhadas, também têm exatamente essa estrutura, tá? Deus sempre começa, Jesus sempre começou revelando a João, porque quem escreveu essas 7 cartas aqui foi o apóstolo João, né? O imperador romano mandou João preso para a ilha de Patmos, achando que o velhinho já não tinha caldo, e mandou João lá para a ilha de Patmos para morrer. No entanto, lá na ilha de Patmos, Deus deu a João a maior de todas as revelações, a revelação do livro do Apocalipse, e ele endereçou essa revelação às igrejas. Então, como foi que Deus começou falando aqui na igreja de Filadélfia, que também começou falando nas outras igrejas? Ele começou mostrando quem era o destinatário da carta. E Deus disse assim: João, escreve a igreja que está, nesse caso, em Filadélfia. Versículo de número 7. Escreve a igreja que está em Filadélfia. Então, o destinatário desta carta de João era exatamente a igreja de Filadélfia. Deus endereçou esta mensagem àquela igreja que estava na Ásia Menor. E na sequência, Deus fez uma autoapresentação. Deus se apresentou. Qual foi a maneira que ele se apresenta? De diferentes maneiras nas diferentes cartas, mas em geral ele se apresenta desse jeito que ele se apresentou aqui. Versículo 7 ainda, me acompanhe na Bíblia. Primeiro foi a identificação do destinatário, depois a identificação de quem estava de fato mandando aquela carta, que era o próprio Deus. E ele se apresentou da seguinte forma, versículo 7: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Deus está se identificando para o seu povo. Então aqui a gente tem uma autoidentificação de Deus aos irmãos que estavam em Filadélfia. Depois a gente tem o corpo da mensagem. No corpo da mensagem é exatamente onde a gente encontra os elogios, as correções da parte de Deus, as exortações. E nesse caso aqui, a gente tem no corpo do texto os elogios, né? Versículo 8, a Bíblia diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então Deus está no corpo da mensagem fazendo elogios. Em geral, depois dos elogios, ele traz mensagens com relação à necessidade da igreja se arrepender das coisas erradas que estava a fazer. Quando não, ele traz palavras de motivação
e promessa. Como ele não fez correções à igreja de Filadélfia, aqui ele traz palavras de motivações e promessas, a exemplo do que está no versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o final, no último versículo, Jesus termina aqui como terminou todas as outras: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sei que você já tinha percebido essa estrutura, mas eu quis deixá-la clara para vocês. É a estrutura de uma carta. Geralmente, quando você vai escrever uma carta, você coloca algumas informações que são básicas: quem está escrevendo, um vocativo que identifica o destinatário da carta, tem o corpo da mensagem, lá no final se coloca uma despedida. Então, trata-se de uma carta. Então, o que nós acabamos de ler foi e é uma carta à igreja que estava em Filadélfia. Agora, vamos considerar o que foi que Deus, as mensagens de Deus que estão contidas nessa carta, e que naturalmente foram mensagens muito claras para a igreja que recebeu. A igreja de Jesus que recebeu essa carta enviada por João, a igreja entendeu o que Deus queria dizer para ela. A mensagem foi compreendida, porque a igreja do Senhor compreende a mensagem do Senhor. Não é isso que Jesus diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e compreendem aquilo que eu estou a dizer. Então, aquele que é de Deus, escuta as coisas de Deus e entende o que é que Deus está dizendo. Então, os irmãos de Filadélfia compreenderam o que era que Deus estava dizendo a eles por ocasião dessa carta. E, naturalmente, essa mensagem foi completa para eles. E para nós, muitas coisas nos servem. E aí a gente vai dar uma navegada por essa carta a fim de compreender aquilo que Deus disse à igreja de Filadélfia, que naturalmente também serve para a nossa vida. Pois bem, primeiro, versículo 7, olha a maneira como Deus se identifica. Ele se identifica como o Santo. Jesus Cristo disse assim: ó João, escreve aí e diz: isto diz o que é santo. Ele está se identificando como santo. Quando Deus fala com a gente, diz assim: eu sou santo, o que é que a gente entende? Naturalmente, que Ele exige de nós também santidade. Se nós estamos buscando a santidade, é para a gente continuar buscando a santidade. Se nós estamos caminhando por caminhos tortuosos, é óbvio que quando Deus diz assim: eu sou santo, Ele quer que a gente se endireite no caminho dEle, porque o propósito de Deus é que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. Essa é a mensagem para nós, e naturalmente essa era a mensagem para aquela igreja também. Mas não apenas. Deus disse assim: o que é verdadeiro, o que é santo, o que é verdadeiro. Aquela igreja enfrentava muitos falsos doutores que eram parecidos como Paulo era antes de se converter. Doutores, pessoas que se diziam fazer parte do judaísmo, que estavam em nome de Deus perseguindo a igreja de Jesus Cristo, e por esse motivo a igreja era afligida por causa desses falsos mestres, desses falsos doutores. Aí Jesus está se identificando, está dizendo assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Aqueles que vêm até vocês, que se dizem judeus, que não são, mas eles mentem. Aqueles que dizem que estão lutando pela causa de Deus, mas não estão mentindo. Eles estão afligindo a vida de vocês. São falsos mestres, são falsos doutores. Mas aqui está aquele que é verdadeiro. Deus se identificou como aquele que é verdadeiro. O que é que a gente entende? Se Deus é verdadeiro, é óbvio que a verdade de Deus precisa estar
na nossa boca, e que quem anda com Deus é verdadeiro como Deus é, fala a verdade, anda com a verdade, não quer conversa com mentira, porque Deus é verdadeiro e nós também temos que ser pessoas que andam com a verdade, sim, sim e não, não, e o que passar disso é do capiroto, não é isso? E ele continua, o que tem é só a identificação de Deus, tá? O que tem a chave de Davi, o que é que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que a chave do palácio que era de Davi há milhares de anos atrás está na mão dele? É isso que Jesus está dizendo? É óbvio que não, não é? Aqui Deus está usando uma figura, é uma figura de linguagem. Que Deus está dizendo aqui é a respeito do poder dele. Deixa eu dar um exemplo para ver se vai ficar mais tranquilo. Os irmãos que fazem parte do ministério dos irmãos, dos varões, estão no grupo do WhatsApp dos varões. O pastor também está lá. Os irmãos que são da escola dominical estão no grupo do WhatsApp da escola dominical. O pastor também está lá. Os irmãos que fazem parte do grupo, dos outros grupos aqui, o pastor também está lá. Por que o pastor precisa estar em praticamente todos os grupos da igreja? Porque ele precisa ter livre acesso. Quando Deus está dizendo assim, eu tenho a chave de Davi, Ele está dizendo, eu tenho livre acesso. Eu sou o dono desse negócio. Eu entro a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. É isso que Deus está dizendo aqui, que Ele tem livre acesso. E mais, Ele é aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ou seja, além dele ter o livre acesso, ele tem uma chave especial, que quando ele fecha, não tem quem abra, e quando ele abre, não tem quem feche. Então, quando ele diz, eu tenho a chave de Davi, ele está dizendo exatamente aquilo que ele disse em Mateus capítulo 28, no versículo 18. E é que ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então não há limitações para Jesus. É isso que ele está dizendo à igreja. Eu sou ilimitado, tenho livre acesso, vou, abro, fecho, e não tem quem desfaça aquilo que eu faço. É isso que Deus está dizendo. Na sequência ele diz, eu sei as tuas obras. Ui. Para os irmãos, de maneira geral, né? Para os irmãos da igreja de Filadélfia, quando Deus disse assim, eu sei as tuas obras, provavelmente houve um riso. Não é que na igreja de Filadélfia tinha gente que não estava distante de Deus, não, porque tinha, né? Em toda igreja tem. Embora aquela igreja fosse uma igreja muito piedosa, os líderes daquela igreja fossem líderes muito piedosos, em toda igreja tem o joio e o trigo, a gente sabe. Mas no geral, os irmãos eram fiéis ao Senhor e suportavam as grandes perseguições que vinham contra aquela igreja. E quando Deus diz assim, eu sei as tuas obras, os irmãos sorriram. Mas essa mesma fala está também para as outras igrejas. Imagina Deus dizendo à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:15. Essa igreja era do mal, viu gente? Essa igreja era complicada. Deus está dizendo assim, eu sei as tuas obras. E as outras igrejas, Deus também disse, eu sei as tuas obras. Qual é a tua reação quando Deus se põe diante de você e diz assim, eu sei as tuas obras? Você fica surpreso? Não deveria. Porque, como a gente já viu, Deus tem livre acesso. Então Ele tem acesso àquilo que você faz,
aquilo que você pensa, Ele tem acesso às suas omissões, Ele tem acesso à sua fé, ao tamanho da sua fé. Ele tem acesso a tudo. Aquilo que você faz no claro, aquilo que você faz no escuro, Deus vê. Eu sei as tuas obras. Quando a gente fala sobre Apocalipse, livro do Apocalipse, tem gente que já se arrepia, né? Meu Deus do céu, Apocalipse. Se arrepiou, tem alguma coisa errada. Porque o livro de Apocalipse fala sobre juízo de Deus para os injustos e recompensa de Deus para os justos. Se você está andando na injustiça, alinhe os seus passos para ler o Apocalipse com a mente tranquila e o coração aberto, sabendo que Deus trará juízo para os injustos, mas Ele vai trazer a salvação para aqueles que são justos. Eu sei as tuas obras, Éfeso. Eu sei as tuas obras, Esmirna. Eu sei as tuas obras, Pérgamos. Eu sei as tuas obras, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Imagine Deus falando o teu nome, dizendo assim: Emerson, eu sei as tuas obras, misericórdia de mim, Senhor. Ele sabe as suas obras, não adianta escondê-las. Dá para esconder de mim, dá para esconder do presidente, dá para esconder do pastor, mas não dá para esconder daquele que vai te julgar nos últimos dias. Não dá para esconder daquele que você vai se encontrar com ele depois da sua morte. Não dá para esconder, porque ele sabe as suas obras. Essa igreja era uma igreja piedosa. E Deus disse assim: olha, eu sei as tuas obras, viu, Filadélfia? E por saber as tuas obras, eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Deus havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta. Que porta é essa? Irmãos que muitas vezes, certamente, precisavam fazer os cultos com a porta trancada, para não serem mortos, se esconder muitas vezes de pessoas como Paulo era, que perseguia ao ponto de arrastar as pessoas, matá-las, de obrigar as pessoas a negarem a Cristo. Os judeus faziam isso com os irmãos de Filadélfia. E eles precisavam se ocultar, se esconder, trancar as portas, falar baixinho. Aí Jesus disse assim para eles: vocês estão aí nessa condição, mas fiquem tranquilos, tem uma porta aberta para vocês. E essa porta que está aberta, bendito é o nome de Jesus, ninguém pode fechar. Os judeus podiam fechar a porta do templo, os judeus podiam fechar as portas das casas e obrigá-los a fazê-lo, mas Deus tinha aberto uma porta para aquela igreja que ninguém podia fechar. Era a porta da salvação. Ninguém pode fechar essa porta, meu irmão. As pessoas podem te perseguir, podem te humilhar, as pessoas podem tentar denegrir a tua imagem, as pessoas podem tentar, podem fazer o que for, mas há uma porta que Deus abriu para você, a porta da salvação, a qual ninguém pode fechar essa porta. Ninguém pode fechar essa porta. Ela está aberta. Havia outra porta que Deus tinha aberto para essa igreja. Era a porta da pregação do Evangelho.
porque mesmo diante das lutas e das perseguições, eles não deixavam de falar sobre Jesus. Por onde eles iam, eles anunciavam a Cristo, correndo risco, claro, mas o risco não era suficiente para calar a voz daqueles irmãos. Eles sabiam que a porta da evangelização estava aberta, e esta porta foi aberta lá na cruz do Calvário, Jesus que abriu. E ele disse: ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. E é óbvio que os irmãos lá de Filadélfia anunciavam o evangelho de Jesus, porque eles entendiam que a porta estava aberta. Deus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O apóstolo Paulo conhecia as portas abertas de Deus. Pegaram Paulo, prenderam, ele continuou pregando o evangelho. Levaram ele para Roma, preso, ele pregava a quem estava junto com ele do lado. Ele ficou preso numa casa, e os soldados ficavam revezando, e era um soldado vindo, ele pregando o evangelho, quando o outro vinha, ele pregava também. Ele disse assim aos irmãos por meio de carta: eu estou preso, mas o evangelho não está. A porta do evangelho está aberta, e ele pregava o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus também abriu essa porta para você. Você está pregando o evangelho? É, mas essa porta fechada. Não minta. Não minta. Porque Jesus está dizendo que a porta está aberta. Então você pode pregar lá na sua casa. Você pode pregar na escola, na faculdade, no trabalho, dentro do ônibus, na fila do pão, na padaria. A porta está aberta. É só você pregar. Jesus abriu a porta. Olha o que diz na sequência: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como assim pouca força? Será que essa igreja de fato era uma igreja fraca? Depende. Financeiramente, fraca. Quantidade de membros, fraca. Na graça, rica. De Deus, cheia, riquíssima. Então era uma igreja que tinha pouca força nos aspectos que se limitam a essa esfera no mundo, mas nos aspectos espirituais era uma igreja que Deus estava presente, era uma igreja forte, porque ela estava suportando as perseguições, ela estava suportando as tribulações. Então o mundo olhava para a igreja de Filadélfia e dizia assim: é fraca. Mas Deus estava olhando para ela e estava dizendo assim: é forte. Os irmãos cantaram assim, né? Você é aquilo que Deus diz de você. Então você não é fraco, você é forte, porque a força do Senhor te fortalece, de manhã, à tarde, à noite, nas madrugadas de choro. Ele te fortalece, Ele é a tua força. Você não é forte porque você é forte em si mesmo, não, é porque Ele está com você. É por isso que você é forte, porque aquele que é todo poderoso habita dentro de você. Então não tem inferno que resista, não tem inferno que resista. Você é forte porque Deus está com você. Bendito é o nome de Jesus. As pessoas olhavam para a igreja de Filadélfia, os irmãos de lá, e diziam assim: ó, povo fraco, olha para aí como eles andam, olha como eles se vestem. São ex-escravos, ex-escravos. São pessoas sem posse, pobres, fracos.
E Deus olhava assim e dizia assim: a minha força está neles. Você sabe que a força de Deus está em você, não é? É por isso que você está aqui. É por isso que você está resistindo. Não é porque você é forte em si mesmo, não, é porque Ele tem te fortalecido. Ele tem sido a tua força. Bendito é o nome de Jesus. As pessoas olham para você, Filadélfia, e dizem que você tem pouca força. Mas mesmo com essa pouca força aparente, você guarda as minhas palavras e você não nega o meu nome. Os opositores vêm, fazem ameaças contra você, matam alguns de vocês, e mesmo assim vocês estão de pé. Vocês não negam o meu nome. Sabe aqueles irmãos que eram colocados lá no Coliseu Romano, dentro da arena, para morrerem, sendo devorados pelas feras? Seria muito fácil eles não irem para lá. Era só eles dizerem assim: ó, não me joga lá não. Eu não vou ser mais crente, eu não sou mais servo de Jesus, não vou mais pregar sobre Jesus Cristo não. Eles só precisavam dizer isso para se livrarem das feras, para se livrarem da fogueira. Mas eles diziam assim: eu sou crente, eu sou servo de Jesus. Se quiser me mandar para a fogueira, mande. Se quiser me jogar no meio da arena para ser devorado pelas feras, pode me jogar, mas eu não nego o nome de Jesus. Os irmãos de Filadélfia eram assim. Eles tinham pouca força aparente, mas eles não negavam o nome de Jesus, sem dinheiro, sem roupa boa, mas diziam assim: eu sou crente, eu não nego. Pode prender, mas eu não nego. Eu não nego o nome de Jesus. Era isso que eles faziam. Não negaste a minha palavra. Não guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Era isso que os irmãos de Filadélfia faziam. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, esses judeus aí que se dizem judeus e que não são, mas eles estão mentindo. Eles não estão defendendo a causa de Deus. Eles estão defendendo uma religião que eles criaram na mente deles. Esses daí que são da sinagoga de Satanás, que mentem, eis que eu farei que eles venham e prostrados diante dos teus pés adorem. Aqueles que eram os opositores, Deus estava dizendo assim: eu vou trazê-los para dentro, e eles vão estar aí prostrados diante de vocês, e eles vão adorar. Nosso pastor Rosivaldo jogava pedra, mas ele está aqui, não é? Adorando. O apóstolo Paulo jogava as pedras também, consentiu no apedrejamento de Estevão. Aí Jesus olhou para ele assim, lá naquele caminho, e disse assim: ô Paulo, vem cá. Aí ele caiu, ficou cego, já entendeu a voz de Deus falando com ele, Jesus Cristo falando com eles. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você está tentando, Paulo, se esquivar de mim. Você está tentando fugir da minha presença. Você acha que está certo, apedrejando os meus servos, constrangendo-os, como dizem Atos 26 e 11. Ele mesmo dizia que obrigava os irmãos a negarem o nome de Jesus. Você acha que está certo, Paulo, mas não estás. Você não está perseguindo cão sem dono, Paulo. Você está perseguindo os meus servos. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti
tentar resistir ao meu chamado. Tem gente que está resistindo ao chamado de Deus, né, irmã? Mas Deus vai trazê-los para cá. Deus vai trazê-los para cá. E você vai vê-lo prostrados aos pés do Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus. Bendito é o nome de Jesus. O que é que isso vai provar? O amor de Deus pela sua vida. Olha aí, e adorem prostrados e saibam que eu te amo. E saibam que as orações estão chegando até a minha presença. E saibam que eu sou o teu Senhor. Bendito é o nome de Jesus. A melhor sensação que há para a gente sentir nesse mundo é ser amado por Deus. Nós somos amados pelo nosso Deus, meus irmãos. Nós somos muito amados por Deus. Inclusive, quando Deus está nos castigando, é a prova de que Ele nos ama. Veja aí, a igreja de Laodiceia era uma igreja pervertida. Mas o que é que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim: João, escreve uma carta para o pessoal aí de Laodiceia. Estou falando de Laodiceia agora, não é Filadélfia, é Laodiceia. Diz a eles que eu sei as obras dele, não sei o que ele acha que pode alguma coisa, não pode nada. Eles acham que são ricos, mas não são. Apocalipse 3,19. Olha o que Deus diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, se Deus está nos elogiando, nos exortando, nos castigando, tudo isso prova que Ele nos ama. Às vezes você quer uma coisa, você acha que aquela coisa que você está pedindo, que você está buscando, é a melhor coisa para a sua vida. E Deus sabe que não é. Aí você chora, você esperneia, você não sei o quê, e Ele não te dá. Por que Ele não dá? Porque Ele te ama. E por que é que Ele faz algo diferente? Porque Ele te ama. Eu fico pensando sobre isso quando eu estou colocando Isaac para dormir. Ele não gosta, ele ama dormir, claro, mas ele só ama quando está dormindo. Quando começa o sono é um problema. Ele começa a esfregar os olhos, tira a chupeta, e aí daqui a pouco começa a chorar. O sono bateu, ele só precisa se entregar ao sono e dormir, descansar. Ele precisa disso, mas ele briga contra o sono. Briga, e briga muito. Aí eu pego ele no braço, coloco a chupeta de volta, ele tira, vira a cara assim, e o pai está lá com ele no braço: meu filho, você precisa dormir, toma a chupeta. E ele troncha a cara e bota para lá e chora. O vizinho pode achar que tem alguém matando a criança, mas não é, tem alguém amando e tentando colocá-lo para dormir, porque ele precisa dormir. Às vezes eu sou assim nos braços de Deus. Às vezes você também é assim nos braços de Deus. Ele te coloca no braço e diz assim: filho,
só dorme, descansa. Mas você fica, não, eu vou resolver, eu vou lá. Esse menino, essa vizinha, e você acha que você vai resolver. Ele diz assim: filha, você está nos meus braços, só dorme, descansa. Mas você quer resolver, porque você acha que resolve, e ele não te larga, porque ele te ama. Aí você vira a cara assim, ele puxa você de volta, bota o chupete e diz assim: dorme, descansa, eu vou resolver, você só precisa descansar em mim. Bendito é o nome de Jesus. Mas Deus me deixe ali, me dê uma licencinha. Não, porque eu te amo. Aí Isaac vai assim, fecha os olhos e dorme. Já sabe, né? Não briga com Deus, dorme nos braços dele. Como guardaste a minha palavra, estou no versículo 10, terminando. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma consideração. Ao que vencer, se venceu, é porque teve que enfrentar alguma dificuldade, né? Alguma luta, alguma adversidade. Então, aqueles que não desistem, aqueles que vencem, como Daniel falou lá no último versículo: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos teus dias. É o que vencer. O que é que Deus vai fazer? Coluna no templo do meu Deus. Eu vou explicar isso aqui porque é meio complicado de entender, tem que ver o contexto. A igreja de Filadélfia, na verdade a cidade de Filadélfia, estava sobre uma falha geológica. Então, naquele lugar, naquela cidade, naquela região, aconteciam muitos terremotos que abalavam, obviamente, as estruturas das casas, de modo que o pessoal tinha medo, muitas vezes, de irem morar ali na cidade de Filadélfia. Eram muitos terremotos mesmo que aconteciam ali. E Deus está dizendo assim, usando essa questão geográfica, e Deus está dizendo: vocês que vencerem, que passarem por tudo isso que vocês estão passando, quando vencerem, eu farei de vocês uma coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. A coluna é a força, é a sustentação, é o sustentáculo. Vocês passam por essas situações complicadas aí em Filadélfia, mas vocês serão a coluna no templo de Deus. Essa é a recompensa que eu tenho para vocês. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus está falando sobre salvação. Deus está dizendo a eles que eles estavam passando por situações complicadas, mas que a salvação estava às portas. É por isso que ele diz o versículo antes: eis que venho sem demora.
guarde o que vocês têm, para que ninguém tome a coroa de vocês, porque vocês têm uma coroa. Quem é que estava interessado em roubar a coroa, o galardão dos irmãos de Filadélfia? Satanás. É o mesmo ladrão que tenta roubar a minha coroa todos os dias, e que tenta roubar a tua coroa também todos os dias, e que usa muitas pessoas, às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes o filho, às vezes o vizinho, às vezes o patrão, às vezes alguém na igreja. Satanás usa para tentar roubar a tua coroa. Mas ao que vencer, vai ser coluna. Ao que vencer, terá um novo nome. Ao que vencer, receberá das minhas mãos o seu galardão, a sua coroa. Deixa eu terminar só dizendo: vale a pena lutar. Vale a pena lutar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.